Voltamos aqui com mais um Nepocast, e a ideia do Nepocast é o quê? Qual é essa ideia? A ideia nossa é a gente conversar sobre a narrativa da escola e refletir aqui sobre as coisas, ter ideias para a gente escrever novos artigos, caminhar aqui na direção da disseminação das ideias da Bimodais. Estou aqui com a dona Tereza. Tereza, querida, boa tarde. Boa tarde, Nepo. Boa tarde a todos. Então, mais uma vez estamos aqui, né, com a certeza de que daqui sairão muitas ideias para a semana, para o mês. Nós temos certeza que é a partir desse diálogo mesmo, a gente fala tanto disso, né, Nepo? Que o que está faltando hoje é dialogar, e a família precisa voltar a dialogar, então a gente está colocando isso assim, bem em prática aqui, né? Que quando a gente está aí pensando mais ou menos na mesma direção, precisa sentar realmente para conversar. E quantas coisas novas surgem a partir disso, né? Eu acho que a questão que eu acho que é interessante é a questão do diálogo, né? A gente trabalha com a ideia do diálogo saudável, né? E eu percebo o quanto tem algumas coisas assim que estão caindo as fichas. Eu estou até escrevendo um artigo sobre meta-reflexão, e aí, no caso de um conceituador, é a meta-reflexão sobre a atividade do conceituador, não sobre o que eu escrevi, sobre o digital, casa do eu, inovação pessoal, mas a reflexão, a meta-reflexão sobre a atividade do conceituador e como a gente se posiciona como conceituador. A gente vai fazendo essas reflexões. Então, tem umas coisas interessantes, né, que a gente vai sacando, que é o diferencial. A gente começa a olhar para o que está do lado de fora e começa a olhar para o que está de dentro, vai fazendo as comparações. Então, o que a gente fez aí recentemente, que é interessante? Primeiro, é a comparação da ciência 1.0 com a ciência 2.0. A gente pratica a ciência 2.0. Quer dizer, é a ciência basicamente conceitual, porque tem também a ciência que precisa de ferramenta, instrumentos, medições e tal, e não é o nosso caso. A gente só trabalha com teoria. Então, é uma atividade que uma pessoa só pode fazer com o seu grupo, porque eu não preciso de laboratório, equipamento, não, é tudo na base da cabeça. Então, por mais que pareça, né, Nepo, até, né? Por mais que pareça, né? Porque o laboratório acaba sendo a representatividade de cada setor da sociedade dentro da escola. Porque você acaba tendo um laboratório vivo aí, de pessoas pensantes, né? Porque a gente pensa o laboratório muito aqui, né? É um laboratório só de ideias. Ideias, isso aí. Acho legal. Laboratórios que produção de remédio, produção de um novo carro elétrico. Então, aí precisa de, né? Precisa de equipamento, precisa de dinheiro. Aqui o custo é mais baixo. Então, na produção só de conceitos e de teorias, que é o nosso caso, a gente criou a ciência 2.0. Por quê? Para esse perfil, os alunos financiam a pesquisa não é financiada por instituições centralizadas, então essa é uma diferença. O modelo que a gente criou de produção é um modelo de 5 textos e 5 áudios por semana. Isso eu acho que é uma discussão muito interessante, porque um pesquisador clássico da ciência tradicional, ele produz um artigo por semestre. É a média. Só que a capacidade que a pessoa tem de atualizar, pensar, refletir, revisar, é muito pequena. É muito pequena. E com essa ideia do Nepocast, a gente melhorou ainda mais, porque uma vez por semana a gente abre um diálogo para refletir sobre o que a gente já vinha refletindo. E quantas ideias novas já surgiram aqui no Nepocast? Que aí vem a ideia do diálogo, da intervenção. Ainda na comparação com o mainstream,
eu diria o seguinte, vou botar aqui, né? Diferencial da bimodais. A gente produz o que a gente produz, no meu caso, né? Sendo carioca e brasileiro. Eu acho que tem diferença aí. O Josué, quando ele produz lá os textos dele, ele é um paraibano brasileiro. E ele está falando de empreendedorismo com a pegada paraibana e brasileira. Alguma coisa eu e Josué a gente se identifica, do ponto de vista de criar coisas, de mixar coisas que não se costuma mixar. A gente não é tão endurecido como determinados outros países. E o carioca é brincalhão. Então, quando a gente cria tapete Aladim, Zeca Pagodismo e uma série de brincadeiras que a gente faz, né? Felicidade chuva, felicidade chuveiro, tem um pouco de brasileiro e tem um pouco de carioca. E o que eu digo que um conceituador brasileiro que tenha liberdade, ele consegue mixar coisas que os outros conceituadores de outros países não conseguem, porque a gente aqui é peladeiro. Isso é uma coisa interessante no desenvolvimento da ciência no Brasil. Desenvolver esse lado peladeiro que as pessoas não valorizam. Para o peladeiro ter um resultado bacana, aí vem uma outra característica que a gente adotou. Tem que ter esta rotina criativa como a gente tem. Tereza, há 18 anos eu escrevo meus artigos. Todo dia um artigo. 18 anos. E na escola são 7 anos. Áudio e texto. Há 7 anos. Multiplica isso aí. Eu vou pedir para o GPT aí fazer o cálculo. Né? Vou fazer isso agora. Vamos ver aqui, né? Tem aqui vou botar aqui. 7 anos, um artigo. Vou botar aqui. 7 anos, um artigo. Quantos artigos foram feitos? Um artigo por dia nos dias úteis. Sem sábado e domingo. Quantos artigos foram feitos? Vamos lá. Ao vivo e a cores, hein? 260 artigos. 260 artigos. Né? Quer dizer, aquele cara que corre todo dia, aquele cara que faz ginástica todo dia, aquele cara que caminha todo dia, aquele cara que faz atividade que ele quiser fazer todos os dias, ele vai colher frutos que o cara que não faz isso não vai. Aí o cara vai dizer, mas o teu artigo tem citações, tem isso? Não, não tem. Mas ele está o tempo todo revisitando, caminhando, e a gente vai melhorando as coisas. Até as frases, né, Nepo, na verdade, acabam sendo as citações, porque é uma base também, por isso que a gente fala, a gente está trabalhando aqui com reflexões, com mentalidades, com pensamentos de outros pensadores, né, e com os pensamentos reais, que são as ideias dos bimodais, né, no dia a dia, no cotidiano aqui da escola. Então, assim, é muito interessante visualizar isso, porque, assim, mudou muito, né, esses 6 anos, né, 6 anos, mais ou menos, ou mais. Não, a escola está fechando 7 anos agora, em dezembro. Então, mas eu acho que eu entrei na pandemia, parece. Sim, você na escola. Então, assim, como que muda realmente, assim, por mais que eu não tenha esse hábito de todo dia ter um artigo, mas todo dia eu fecho a ideia central daquilo que eu pensei hoje. Então, assim, eu tenho 1000 cadernos aqui, e quando eu revisito, tem coisas assim, isso aqui já não vale mais, eu risco, e já tal, e tal, e tal, e vou desmontando, né, as ideias, porque elas foram melhorando, com certeza, e eu percebo isso, né, essa melhoria todos os dias. E uma do contexto é isso, é o anotar.
o escrever, o colocar, o digitar, não importa onde você está colocando isso aí, mas, assim, esse escrever, revisitar, tem me fazido enxergar aquilo que a gente começou lá na primeira mentoria, quando eu coloquei para você assim, qual que era a minha intenção como educadora ou como mãe dentro desse cenário atual. E aí, ali surgiram, vamos dizer assim, a minha... aflorou, né, a minha capacidade de criar conceitos que eu não tinha antes. Eu era muito fechada mesmo, eu tenho que ler alguém, eu tenho que ter base em alguém, porque foi isso que a gente aprende na metodologia prática de todas as universidades hoje, né? Se não tem alguém que eu sigo, eu não posso criar a minha tese. Então, assim, quando eu comecei a fazer o mestrado, eu esbarrei muito nisso, entendeu? Não, é uma coisa que eu estou pensando, ninguém está pensando. E de onde eu vou tirar, então? Não, então não tem jeito de fazer. Então, não tem jeito de fazer, se não tem ninguém que já pensou sobre isso. E a escola aqui nos dá essa liberdade de a gente trazer isso, de trazer novos conceitos e acreditar que a gente mesmo pode criar isso aqui trocando ideias. Tem uma coisa que eu acho interessante aqui, do que você está falando, que me deu uma luz aqui, que é a seguinte. Hoje em dia se fala muito na necessidade do exercício físico, ou correr, ou caminhar, pilates, academia, e isso já está bem disseminado, né? Você tem, no Rio de Janeiro, quando eu vou para lá visitar, esse fim de semana eu vou, né? Aí eu vou ali na Lagoa, tem não sei quantas mil pessoas correndo, pessoas caminhando, e aí tem as academias de ginástica, e depois, quando você vai para a praia também, aquela galera andando, correndo, e às vezes tem maratona, é aquele mundaréu de gente, etc, etc. Então, isso está bem disseminado. Show de bola. Então, aquele exercício, para quem faz, ele colhe frutos. Ele se sente melhor, ele passa a se sentir melhor, ele perde peso, etc, etc. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante. Nesse trabalho que a gente está fazendo, quando eu escrevo um artigo todos os dias, eu estou fazendo um pilates da minha mente. Exatamente. Eu vou botar aqui, o pilates da mente. Tem até aqui, ó, um livro que eu comecei a ler, certo? Não sei falar direito o nome, não, tá? Sertilengues, que é o nome do cara. A vida intelectual, seu espírito, condições e seus métodos. Ele fala exatamente sobre isso. E a gente está muito voltado para a academia física. E nós esquecemos da academia mental. O quanto nós estamos fazendo diariamente esse exercício mental e como isso mudaria muito a todos os contextos que a gente está vivenciando hoje. Então, assim, é interessante isso, porque, assim, quando a escola, a gente faz uma crítica hoje do ensino tradicional, é exatamente por isso. Porque você vai só ali, você não tem que se esforçar. Se você consegue mastigar aquilo que já está praticamente só para engolir, pronto, você conseguiu dar uma com a prova e fez. Agora, qual é a dinâmica para esse novo século? Onde que nós estamos falhando em tudo isso? Justamente aí. Porque a gente não já tem, por mais que fale que todo mundo tem um monte de informação, nós temos muito menos gente pensante. Muito menos gente que faz reflexão realmente daquilo que está no entorno. A gente só engole o que vem pronto. Falou isso? Está certo. Falou isso também? Está certo. Então, assim, esse pilates da mente, eu acho que é uma forma de estica, puxa, não deixar atrofiar, né? Eu vejo isso, né? Eu vejo assim o quanto a gente vai avançando. Nessa semana, por exemplo, eu agora acabei de fazer uma nova versão do meu livro de poesia. Estou escrevendo um livro sobre amor 2.0. Agora estou me dedicando no fim de semana a melhorar a casa do eu.
Então, e aí a semana passada eu terminei de organizar o mapa da Casa do Eu. Quer dizer, se você falasse, Tereza, na boa, há 2 anos atrás, que é isso que é legal, né? Quando eu entro no ano, eu fico me perguntando o seguinte: Nepô, qual é a maluquice que você vai inventar e aonde você vai estar no final desse ano, cara? Aonde que você vai estar? Eu nunca, porque na minha cabeça é assim, eu não sei o que vai acontecer. Se há 2 anos atrás você dissesse para mim, né, vamos supor, quando eu vim para Teresópolis, que eu me separei, vim para cá e comecei a me adultizar e cuidar da casa, se eu não tivesse feito esse movimento, toda essa discussão sobre inovação pessoal que a gente está fazendo não existiria. Eu continuaria na inovação civilizacional. Aí eu vim para cá e aí vim aprender o que é você viver sozinho, cuidar de você, cuidar da vida, cuidar da casa, resolver os problemas e tal. Cara, foram 5 anos de... E eu sei a loucura que foi tudo isso, as dificuldades que eu passei e tal. E hoje eu olho e falo, caramba, olha o que eu consegui. Então... O laboratório, né? Aí então, o laboratório existiu. Laboratório, minha Você casa. foi experimentando. Aqui, eu considero aqui o meu loft aqui que eu moro, quando o pessoal entra, eu falo, isso aqui é o meu laboratório de inovação pessoal, em que eu criei os meus mandamentos, que eu criei, que eu tive as crises aqui, que eu tive situações, como eu lidei com elas, como eu pensei, e aí tudo foi sendo refletido no próprio processo da escola. Se você há 2 anos dissesse, Nepô, daqui a 2 anos você vai estar escrevendo um livro sobre a casa do eu falo, meu irmão, tá maluco. Nada a ver, né? Hoje a gente está escrevendo um guia para o Sapiens 2.0 ter uma vida melhor, mais longa e melhor, baseada em 100 e tantos livros que eu li, em que está tudo organizado. E o que eu acho mais interessante, Nepo, é porque, assim, às vezes assusta, né? Porque você já fez esses comentários, as pessoas falam, não, já não é mais isso que eu quero. Da escola, né? Vamos dizer assim. Mas, de repente, a gente percebe o quanto é tudo que a gente começou lá quando a gente falava de futurismo bimodal, entendeu? O que a gente estava enxergando lá para melhorar aqui? Você só não teve essa intuição porque não era a sua realidade. Porque quando a gente está dentro é o que mais os psiquiatras, neuros estão falando hoje, né? Neurocientistas, é que a gente precisa passar pela essa reforma. E a gente tem que sentir essa dor, a gente tem que se moldar aí dentro. Porque senão você não evolui. Não tem evolução se não tiver sofrimento. E a gente está vivendo um momento em que as tecnologias que a gente tanto fala e tal, elas estão a favor de quê? De como fabricar alegria, como fabricar uma casa mais confortável, qual o sininho que vai tocar que você vai relaxar sua mente. E, na verdade, a gente percebe que não é nada disso. Que a gente está vivendo aqui, enxergando um futuro em que nós que vamos construir o nosso sininho, somos nós que vamos criar um quarto que vai ser melhor para nós, que estilo, que lugar que vai ficar a minha poltrona, que eu quero enxergar lá fora, e tem gente que não gosta de olhar para fora, gosta de sentir que está protegido dentro, mas fomos nós que vamos criando isso, mesmo enxergando isso através daquele binóculo que nós construímos lá, que era o futurismo bimodal. Então, hoje a gente chega num lugar em que eu acredito que seja o eixo de tudo isso, porque que veio até aqui a escola. Porque se o nosso eu não está preparado, conhecer tudo isso que a gente conheceu até aqui, eu acho que não faria nem sentido. E tem uma coisa interessante aí, né? E aí entrando um pouco na história do potencialismo, né? Que é a escolha existencial, né? A gente criou, né, esse conceito do potencialismo. Quer dizer, a gente interpretou que o Ikigai era potencialista, interpretou que o Sartre, em várias situações, ele é potencialista, interpretou que o Nietzsche ele aponta para o potencialismo, e aí então a gente
de maneira peladeira, disse potencialismo. Então, você vê o seguinte, eu tenho uma facilidade de organizar ambientes de diálogos bagunçados, de perceber confusões que as pessoas normalmente não percebem. Eu tenho essa facilidade. É, segundo o Ikigai, uma das minhas vocações. Eu tenho essa facilidade. E aí você vai dizer, né? Você pega um cara de 65 anos, isso é interessante, né? Porque determinadas maturidades intelectuais, o pessoal fala no Einstein, né? Que teve lá seus brilhos lá com 20 e poucos anos, e a pessoa vai dizendo, a pessoa vai ficando mais velha, ela vai ficando pior. No meu caso, eu nunca tive a clareza intelectual que eu tenho hoje. E não teria mais cedo. Então, eu estou, dentro do potencialismo, vendo o seguinte, até onde que eu vou conseguir chegar com a minha capacidade de produzir novas formas de pensar. Então, a escola já aprofundou ali o motor da história 2.0, a gente já entregou ali a ideia da ciência da inovação bimodal, a gente já reinterpretou McLuhan, né? Agora criamos as fórmulas do motor da história, criamos a fórmula, essa semana a gente analisou as fórmulas que valem para o momento das que a gente chamou de consolidação parte 2 e crise civilizacional. Essa parte foi bem interessante. A gente mostrou que ali é uma outra fórmula. No momento que a gente não tem condição de ter uma nova mídia descentralizadora, a gente recria. A gente massifica mesmo as pessoas para baixar a complexidade. E baixa a taxa de felicidade. Uhum. E tem uma coisa interessante, Tereza, que eu acho o seguinte, a felicidade depende, vou botar aqui como artigo, hein? A felicidade depende da singularização. O Sapiens eu vou botar aqui escrito devagarzinho, que às vezes eu não entendo minha letra. O Sapiens, para ser mais feliz, ele precisa se singularizar. No momento que ele se singulariza, a sala 4 do primeiro andar, a torneira do bom TRC abre, a taxa do bom TRC sobe. Isso aí, eu acabei de botar aqui o Mihaly numa caixa da Amazon, imprimi, a carinha dele apareceu aqui, né? O Mihaly virou aqui um padrinho, quando ele diz que a gente precisa entrar no estado de fluxo. Uhum. Então, dentro do potencialismo, que é a escolha existencial da Bimodais e a minha escolha existencial, eu quero ver até onde eu consigo chegar. Então, agora a gente já está desenvolvendo uma casa em que estrutura tudo. Beleza, feito isso, a coisa está organizada, ano que vem não sei. Esse ano, até dezembro, esse livro vai estar na Amazon. O Du Tomé já fez o prefácio, eu estou trabalhando, até o final do ano vai ser. Ano passado foi o Sapiens 2.0. Esse ano é a Casa do Eu. Vai estar na Amazon. E a gente vai produzir esse livro, a versão 1.0, que é o guia. Chega lá um professor, um diretor de escola e fala assim, eu queria ajudar os meus alunos a se situar. Eu falo, está aqui a Casa do Eu pronta para te ajudar. Etapa por etapa, para o cara poder viver melhor nesse mundo de mais escolhas. Então, isso tudo eu acho interessante como referência. O que tu acha? Então, e assim, até volta à conversa que a gente teve no momento passado, né? Entender as pessoas, o mercado que está aí hoje, e o quanto eles já precisam desse material, entendeu?
o quanto já precisam, porque tem N cursos sendo criados aí para ajudar as empresas, como a gente já conversou aqui, as instituições educacionais a melhorarem e tal, mas o ponto que é hoje a Casa do Eu, ele seria a base para todos esses cursos de formação, porque o professor, quando ele se sente, ele se enxerga único, ele vai entender o que faz bem e o que não faz bem para ele dentro da profissão. Não tem como fazer um programinha prontinho e entregar para cada pessoa. E falar assim, olha, isso aqui agora só você seguir isso que vai dar certo. Dá certo para a Tereza, mas não dá para o Nepô, porque o estilo dele é outro. Então, assim, mas a Casa do Eu, o livro em si, ele traz o quê? Apenas bússola. E cada um pode ser guiado a partir daquilo que é ele mesmo. Entendeu? Ele não se transforma ali em outro ser para se adaptar para a realidade. Ao contrário. Ele se potencializa enquanto indivíduo para se adaptar para essa realidade. Então, assim, eu acho que é daí que vem essa força mesmo do Ikigai e tudo isso. Quem é você dentro de todos esses vocês que a sociedade vai criando? Entendeu? Porque, assim, às vezes a pessoa nem se encontra mais. E quando você fala sobre isso, né, de idade, eu tenho visto muitas pessoas, né, se formando aos 80 anos, voltando à universidade, dizendo realmente isso aí que você falou. Eu nunca me senti tão inteligente como eu estou agora. Porque chega num momento em que você já descartou tudo aquilo que já não faz parte da bagagem, você se descobre enquanto eu, quem eu sou, o que eu venho buscar aqui nesse planeta e o que eu posso deixar. E não está importando se ele vai terminar a faculdade, se ele não vai terminar a faculdade. Se terminar, parabéns, mas se não, olha o processo. Olha o processo que ele fez, olha outras cabeças que ele conheceu, outros espaços que essa pessoa frequentou, que ela nem imaginava que podia estar frequentando. Então, assim, eu acho muito interessante tudo isso, assim, porque vai para vários lugares, entendeu? Vários lugares. Eu acho que muito mais do que uma escola pegar isso aí, esse caso do eu acho que esses cursos todos que temos aí hoje, os psicólogos estão aplicando nas empresas e tal, se não partir desse princípio, não estou dizendo que a gente tem uma Bíblia pronta, não estou falando disso, não. Mas não partir desses princípios básicos de cada momento de construção do ser enquanto indivíduo e potencializar cada um dentro daquilo que ele se inspira melhor para a sociedade, a gente vai ficar chovendo no molhado, entendeu? Não sai do lugar. Tem coisas que você falou que são interessantes aqui, que eu anotei, e é o seguinte. Primeiro, eu acho que a gente tem que ter a noção... Por exemplo, se você diz assim, meu irmão faz pilates todos os dias, ele está com o corpo muito forte, né? Então, ele aumentou a força dele, a elasticidade, a capacidade que ele tem. E as pessoas não falam isso sobre a inteligência. A inteligência, ela não é fixa. Eu diria que hoje eu sou muito mais inteligente do que eu já fui. Eu aumentei. Se a gente fosse medir digamos, o QI, o meu QI hoje é muito mais alto do que já foi. Ele não é parado, o QI é progressivo, né? Por quê? Porque a minha capacidade de pensar melhorou muito. Claro que talvez o QI seja assim. A pessoa diz assim, o QI é preventivo. É a capacidade que a pessoa tem, é o potencial que ela tem para determinadas coisas, digamos assim. E aí você poderia dizer que existe o QI pós-ventivo. É a capacidade que você foi desenvolvendo para determinado tipo de atividade. É aquele caso da música, é o caso do... Tem uma menina que eu sou apaixonado por ela, que é uma menina que eu não sei qual é o estado que ela mora, é uma sanfoneira,
que ela toca sanfona, toca guitarra, toca violão, mas ela toca com uma facilidade que você fala, eu não acredito que essa mulher está tocando desse jeito. E ela toca rindo, ela não olha. E ela fica rindo da tua cara, fala assim, cara, olha como eu toco fácil. E quanto mais ela toca, mais a capacidade de tocar se desenvolve. Então, digamos assim, o QI, se a gente fosse medir, né, o QI dela, né, esquece QI, vamos colocar assim, a capacidade dela tocar, quando ela começou a tocar, e quanto mais ela toca, mais ela tem capacidade de tocar. A mente dela se desenvolveu. Ela ficou mais inteligente na sua capacidade de tocar pelo desempenho e pela rotina que ela criou na vida dela. Então, a gente tem que dizer que as nossas vocações, elas são progressivas. Elas não são estáticas. E quanto mais você exerce, né, e desenvolve uma rotina para o desenvolvimento das vocações, mais ela vai ficando sofisticada. E a coisa interessante, né, porque eu acho que você vai concordar, que é justamente isso que a gente trouxe para a escola. É essa questão do multidisciplinar. Você não se fechar em apenas um campo. Então, quando você abre a possibilidade de aprendizagem por vários vieses da sociedade, por vários autores, às vezes, assim, porque a gente podia ter pegado só o cara da tecnologia, comunicação e tal. Não. A gente foi falando de Ikigai, nós fomos falando de melhoria de física e tal, de vários autores que vieram para tudo isso. Mas, no final das contas, o que a gente estava fazendo, na verdade, era potencializando a mente. Porque quando a gente muda essa mente, a forma de pensar, a gente traz conhecimento e começa a mudar, a gente vê o que a gente está enxergando hoje, porque já é visível. Já é visível. A gente entende o quanto a gente... Acredito até que os orientais já tenham enxergado isso antes, né? Do trabalhador idoso, o valor que ele tem dentro de uma indústria. Por mais que seja aquela coisa muito fechada ali, no repetitivo, mas eu tenho certeza que, na verdade, o que ele está trazendo é uma carga de conhecimento que não tem a ver só com a indústria. É o respeito que ele tem que trazer, aquilo que ele quer deixar de legado para a geração que está vindo depois. Então, quando você começa a perceber esse sentido da vida intelectual, você não está plantando para ser colhido amanhã, mas daqui a um tempo, alguém vai estar ouvindo o que você falou, de alguma forma, ou aqui pelo digital, ou escrito, não importa. Então, assim, quando você pega o gosto sobre isso, você entende o que essa mente é capaz de fazer. E a gente está enxergando isso aí, né, pô, na neurociência, né? O cara que perdeu o movimento aqui e ele consegue substituir aqui, daqui a pouco ele consegue de novo, volta, e a gente pensava que não. Né? As pessoas que tinham o que a gente chamava na nossa época lá atrás, caduquice, né, que é o Alzheimer hoje, a gente já está vendo que isso era causado por muita falta de trabalho mental. Né? Claro que a gente está nessa doença agora, vamos colocar assim, que está virando até uma doença mesmo, a questão física, né, todo mundo e tal, até para os idosos, acha assim, não, tem que levar o cara não está aguentando andar, mas vamos... É bom, mas ninguém pensa, vamos lá jogar com esse cara todo dia, vamos lá conversar com esse cara todo dia, vamos lá resgatar sua memória todo dia, entendeu? Então, assim, já tem médicos e alguns trabalhadores já fazendo esse contexto aí, de trabalhar a mente, deixar reserva mental. Quem tem reserva mental tem capacidade de se potencializar quanto indivíduo, independente da sua idade. Então, o que é essa reserva mental? Eu acredito que seja isso que a gente está fazendo. Então, estudar, escrever, anotar, fazer de novo, entendeu? Errou, conversou, volta atrás. Não é isso, não. Estava tudo errado aquela semana passada. Vamos voltar aqui. Então, isso aí faz com que a nossa mente se torne realmente o que ela é capaz de fazer, essa elasticidade da mente. Tem uma elasticidade da mente, eu acho que essa é a palavra, eu acho que tem que trabalhar com essa ideia da elasticidade. E tem uma outra coisa também, que eu acho que é importante aí dentro dessa nossa caminhada, e aí tem a ver com essa ideia do potencialismo, e aí eu traria o Mark Mason nesse processo, né?
quando ele faz esse livro, Sutil Arte Ligar o Foda-se, ele está com a escopeta dele atirando, né, onde a gente faz essa conversa. Sala 2, terceiro andar. As 3 escolhas existenciais do Sapiens. Sobrevivente, instagrante e potencialista. Quem é Mark Mason, renascentista, potencialista, quando ele diz a sutil arte ligar o foda-se, ele está atacando de frente a visão instagrante, que é uma herança que a gente está tendo do século passado. A gente, por uma necessidade existencial, né, por uma necessidade civilizacional, a gente precisou massificar e incentivar as escolhas existenciais sobrevivente e instagrante. Essa é a herança que a gente está recebendo. Então, todo mundo muito preocupado com o que o outro vai pensar da minha vida. Todo mundo muito preocupado em comprar a bolsa e o sapato para os outros. Dizer Como que pode existir um empresário se não tiver de terno? Como é que pode existir um empresário que não tem um carro tal? Quem vai confiar em você se você não tem? Entendeu? Então, assim, realmente a gente vê, porque e isso teve até uma crítica mesmo na questão da nossa cultura aqui, né, do Brasil. Às vezes o cara está lá morrendo, mas ele é advogado, ele tem que estar de terno, entendeu? Porque senão ele não é respeitado enquanto tal. Então, assim, isso aí já é um contexto, porque o que a gente copia é o do europeu, que está lá num clima tal, e não sei o quê, bababá. E a gente copia só, a gente vive copiando, né, essas culturas, sem enxergar qual que é a nossa realidade. Num país tropical, que não dá conta disso, a pessoa está ali dentro daquela roupa sem aguentar, né? E assim, e a gente vê isso hoje, depois. Foi muito interessante você colocar isso, né, daquela presidente, da ministra lá de tênis, um terninho, tênis, chega mais confortável, vou ficar com esse salto, eu não quero, entendeu? Onde que você podia imaginar isso no século passado, né, nessa transição que a gente está vivendo? Então, assim, as pessoas já começam a enxergar, não é o salto alto, é a postura, quando abre a boca, o que ela fala, de onde ela está falando. Blá, blá. Então, como vai mudando tudo isso? A partir de quê? O que é importante hoje? É realmente a nossa postura, né, esse contexto mental que a gente está falando aí. Nessa elasticidade, vamos, né, repetindo isso, a gente deixar cada vez mais elástico. Porque quando eu chegar numa roda e estiver falando algo, eu, pelo menos, assim, não entendi isso aí, não, me explica. Tal. E as pessoas não estão mais nisso, as pessoas só querem repetir, né? Eu tenho que ver o que está acontecendo para eu poder ir lá e conversar a mesma coisa. Então, assim, fica aquele vazio o tempo todo. Então, assim, é realmente uma mudança que a gente está vivendo, realmente, dessa nossa subjetividade. Eu posso ser quem eu sou, do jeito que eu sou, e eu posso ser respeitado nesse formato. Eu botei aqui, né? Eu acho assim, o trabalho que a gente está fazendo, ele é um trabalho, né? Eu sou um conceituador potencialista, por isso, e isso tem a ver com a idade também, né? Quer dizer, você está quase na quarta idade, eu não estou ainda na quarta idade, porque ainda eu estou dependendo da venda de um apartamento para poder me depender totalmente de clientes externos, né? Uhum. Mas eu já melhorei muito, né? Assim, a minha possibilidade de poder independer, com 65, já me aposentei pelo INSS. Então, eu, como conceituador potencialista, eu hoje não me preocupo mais com estrelinha nem com seguidor. Zero. Porque, obviamente, como diz toda a experiência aí dos nossos padrinhos, né? Thomas Kuhn, por exemplo, os novos paradigmas não serão aceitos no presente. É aquela frase famosa, né? Se a pessoa depende de uma ideia para receber o salário, ela vai rejeitar qualquer outra ideia que não seja aquela que depende do salário dele. Então, eu vou questionar as coisas que eu não tenho interesse.
Então, isso faz parte do jogo. Então, para o desenvolvimento do que a gente está desenvolvendo aqui na escola, né, que é uma narrativa muito forte, muito consistente, em todos os aspectos, tanto do ponto de vista fenomenológico, da análise do fenômeno, como do ponto de vista ambientológico, da construção da nova ciência que a gente criou, que é a ciência da inovação, tudo isso está muito consistente. E aí a gente fala, um pensador em Teresópolis, no interior do Rio, no Brasil, fazendo tudo isso sem o carimbo das grandes universidades. Aí a galera fala, cara, isso aí não tem carimbo, então não quero saber. Mas a gente continua desenvolvendo. E aí, como a gente abraçou o potencialismo, e aí tem, claro, né, o potencial e a melhoria contínua, né, a persistência, a gente vai construindo uma coisa que vai ficar. Tereza, eu tenho certeza que vai ficar. Assim, sabe, me fez lembrar de uma das mentorias que a gente conversou, aí você me disse assim, você precisa assistir o Mentalista. Acho que você lembra. Porque é um cara que ele não é do ramo, mas ele consegue enxergar o que ninguém está pronto para enxergar. Então, assim, eu lembrei muito disso. Por quê? Justamente, ele não precisa daquele salário, ele está ali como uma sobrevivente, né? Um sobrevivente. Eu tenho força de pensamento, eu penso bacana, eu faço isso e tal, mas eu não dependo disso aqui. Se eu sair amanhã, para mim, é vocês que precisam de mim. O tempo todo ele reafirma, então, ele tenta sair e volta. Por que ele volta? Porque ele é o único que enxerga o que a gente não foi, os outros agentes não foram pagos para enxergar. Todos eles enxergam a mesma coisa, porque eles foram pagos para enxergar. Tem que ter aqui a vítima, depois tem que ter um porquê da vítima e tal. O mentalista, não. Ele consegue enxergar isso aí, uma visão que os outros não têm, porque ele não tem um compromisso. Ele não tem um compromisso, né? Ele tem um compromisso com o quê? Com caráter, legalidade, de tal, aquilo ali, ele está ali dentro. Porque que são princípios, que é diferente de compromisso de dinheiro, de não sei o quê, é diferente. Então, assim, eu acredito, né, que do que você está falando hoje é interessante o seu papel nessa sociedade hoje. Quanto mais você se desvencilha de todas essas cargas, né, de dependência financeira, você sobressai, a sua mente pode pensar o que você quiser. Então, eu acredito que aí chega onde a gente quer chegar, sobre aqueles idosos super inteligentes, que estão aqui cheios de carga para entregar, e às vezes a gente não está pronto para ouvi-los, né? Então, assim, a gente já está chegando nesse local, de que a gente olha para o adolescente, olha para o jovem começando, olha para um monte de garotada e fala assim, poxa, se vocês pegassem a minha prancha prontinha que eu já tenho, né? Vocês já estavam flutuando aí, pegando a onda sem precisar passar por tantas, né? Tem uma coisa interessante que você está falando, né? Eu acho que aí nós estamos falando da sala 3 do primeiro andar, que são as características que cada um tem, e é importante, e acho que existe um problema na sociedade, e é um problema sério, é que as pessoas já estudaram as inteligências, aí inteligência isso, inteligência aquilo, estudaram o superdotado isso, superdotado aquilo, mas quando a gente traz a análise para a ciência da inovação, só existe duas linhas de pensamento, duas categorias, os inquietos e os quietos. Quando a gente fala do mentalista, o mentalista, né? Eu não estou lembrando o nome do personagem. Jenny, né? Jenny. Quando fala do nome do personagem, quer dizer, o que ele tem? Isso não está dentro do cenário. Que a pessoa tem que saber isso lá embaixo. Aí temos que melhorar ali na parte das categorias. Que eu digo, você é quieto ou você é inquieto? A característica do inquieto, que não está bem estudado, o inquieto, ele tem, e aí o pessoal da escola é inquieto, e eu tive aí, ao longo desses anos, estudando os inquietos,
por causa das mentorias que eu fiz com você, com o do Tomé, com o Borella, com a pessoa de gente que estava aqui, né, com vários. O que eu percebi? O inquieto, ele tem, digamos assim, a mente primária e a mente secundária de uma pessoa quieta, a bancada é menor. A pessoa pode desenvolver e ampliar a sua bancada? Pode. Tem ferramenta para isso? Tem trabalho para isso? Eu acho que tem. Mas o inquieto, geneticamente, ele nasce com uma capacidade de abstração maior que permite ele desconfiar mais da sua mente primária. Ele acredita menos nas verdades que estão sendo ditas. Ele já nasce assim. É o Raul Seixas, é o Cat Stevens, são os poetas, são os cientistas, que eles nascem e eles dizem. Raul Seixas, né? Meu pai quer que eu vista 36, mas o meu número é 37. Ele está olhando para o pé dele e diz: meu número não é 36. E o pai: não, o seu número é 36, não, é 37. E ele fala: meu pai quer que eu vista 36, mas eu sou 37. E o Cat Stevens, na música Father and Son, né, o pai dele falando, até tem um poema que eu fiz agora no meu novo livro, Algoritmo do Verso, que eu falo isso, eu dedico ao Cat Stevens, né, que o Cat Stevens diz: não, meu pai fala para baixar a bola, mas eu não quero baixar a bola. Porque o inquieto, ele tem esse gosto pelo desafio. Então, o mentalista, ele é um cara que tem uma capacidade de abstração maior. O resto da equipe, que nem o CSI, é quieta. Eles vão analisar no laboratório as coisas. Se não tiver digital, cabelinho, cheirinho, sei lá, DNA, não vai conseguir desvendar o crime. Ali é o crime incremental. Quando fala de Sherlock Holmes, quando fala de mentalista, é o crime disruptivo, em que você precisa ter uma visão abstrata para poder entender a lógica que não está. Esse é o papel do inquieto na sociedade. E, por uma questão de genética, de organização da sobrevivência, a quantidade de inquietos é muito menor do que dos quietos. Cada um tem uma função. E isso, eu não vejo isso, claro. Né? Tem um livro chamado Os Originais, né? Talvez seja um livro interessante, né, para trabalhar, né? Não sei, né? Seria uma pesquisa muito rica, né? O estudo dos inquietos. E, por exemplo, numa sala de aula, por exemplo, identificar os inquietos. Tem um podcast que eu vi, que meu filho me mandou, muito bom, do CEO do iFood. E ele falou que tem vários... Quando vai contratar alguém, ele pergunta várias questões para contratar. E aí ele diz que, quando ele vai entrevistar, a pergunta que ele faz é o seguinte: o que você fez no passado diferente de tudo que está aí? Aí ele conta o caso lá de um menino que criou um campeonato de futebol que não existia em 5 escolas, pediu o apoio da prefeitura e conseguiu fazer o campeonato de futebol, um campeonato esportivo lá. O que ele mostrou? Ele mostrou a não aceitação das regras. Claro que ali poderia, por exemplo, ter um lado empreendedor. O cara mostrou o lado empreendedor dele, né? A capacidade de empreender. Há ali uma inquietude. Dependendo do quanto ele foi diferente,
mostra a inquietude, da inquietude dele. E o inquieto ele tem. E aí, por isso que é importante o cara saber que ele é inquieto, lá na sala 3 do primeiro andar, porque ele precisa, de 2 em 2 anos, fazer mudanças. Porque para ele o tédio vem muito mais rápido do que para qualquer pessoa. Entendeu? Para o cara que ele não. Para o cara, aquele cara assim, não, tá tudo bem, deixa do jeito que tá, o inquieto não aceita isso. A taxa de o tédio dele vem mais rápido. Então ele precisa o tempo todo estar se reconstruindo. O que você me diz? E é exatamente isso, sabe, Nepo? Porque, assim, eu falo assim, até na minha vida pessoal, o quanto eu incomodo a minha família, entendeu? Poxa, de novo, vai ficar domingo aí. Não, eu tô com um negócio que eu preciso terminar, entendeu? Mas você não vai inventar depois de fazer outro livro, não, né? Mas por que não? Se virar um livro, mas pelo amor de Deus, já fez, e não vende tanto assim, que não sei o quê. Então, assim, mas eu não consigo. Quando eu começo, eu enxergo que eu preciso mudar de novo. E aí eu começo de novo, mesmo que eu tenha aquele eixo, entendeu? Que eu falo isso, eu volto aqui para a escola, porque a escola, por mais que seja algo, vamos dizer assim, o Nepo construindo os conceitos e no entorno várias pessoas de várias áreas da sociedade, mas a gente tem um eixo, sabe, Nepo? Um imã que a gente sabe de onde a gente não pode perder. Então, assim, quando eu começo a pensar os projetos, vira e mexe, lá vai, volta ali. Pierre Levy, aí vou lá, não, Pierre Levy dessa vez me ajuda, deixa eu ir lá, o Kuhn, aí nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Não, agora tem esse outro cara que está fora. Mas a gente não consegue sair, porque a gente tem uma base. Então, assim, o que uma educadora tem a fazer nessa sociedade? Uma professora. Entendeu? Eu não quero fazer a mesmice. Então, assim, não querer fazer a mesmice, enxergar aquilo que as pessoas não enxergam, não é bom também. A gente sofre muito. Então, assim, essa é a realidade. A gente sofre muito por pensar fora ou antes das pessoas estarem enxergando. Então, assim, eu estou falando essa questão do mentalista, porque, assim, né, pô, como eu me acalmei, vamos dizer, entre aspas, né? Como eu me acalmei quando eu enxerguei o que você estava querendo me mostrar. Entendeu? Tereza, você não vai ter nada a ver com isso, você não gosta de policial, mas olha ali, o que ele enxerga, que a gente enxerga e que incomoda. Por que ele faz raiva, ele incomoda a sociedade que está ali, ele tem sempre um inimigo, e depois as pessoas voltam atrás e falam assim, poxa, por que eu não pensei o que ele pensou? Tem aí, além do mentalista, você tem o exemplo do Monk, você tem o exemplo do House. O House você também é isso, né? São pessoas diferentes. Mas tem uma coisa que eu acho que é a questão do sofrimento, e acho que tem uma coisa importante aí, que você está trazendo, muito importante, que eu escrevi aqui, como reduzir o sofrimento do inquieto. O primeiro problema do inquieto é que ele não sabe que é inquieto. O segundo problema do inquieto é que, quando ele descobre que ele é inquieto, ele precisa. E aí que vem a importância do digital. Quando ele encontra a sua capacidade de produzir, e ele começa a produzir, e as pessoas vão dar valor a ele, que não são as pessoas da sua região. Porque as pessoas da sua região vão dizer, não. Calma, é o Cat Stevens, né? Fica aqui na boa, aí ele está ali cantando a musiquinha, daqui a pouco ele começa a gritar na música, porque ele diz, papai, não enche meu saco que eu quero voar. Que nem o Raul Seixas também. Quando ele vai falar, pai, eu calço 37, o tom da voz dele sobe. Então, é a revolta do inquieto. Então, o que acontece? Ter consciência que você é inquieto. Descobrir a sua vocação. Colocar essa vocação para rodar. E usar as mídias digitais. Isso. Para que isso aconteça, você sai
que essa menina da sanfona e a felicidade dela, uma das felicidades dela, tinha até vontade de entrevistar ela, uma das felicidades dela é ser reconhecida fora da sua zona. E se fosse há 10 anos atrás, ela estaria extremamente triste, porque ela teria aquele potencial e a família dela dizia, minha filha, esquece a sanfona, vai Capinar. Vai capinar. Exatamente, vai capinar, ou então vai ser lavadeira lá, não sei aonde. Exatamente. Está entendendo? E ela ia perder. E ela hoje tem milhares de seguidores. Né? E a família não pode falar nada, pô, ela tem milhares. Aí elas começam a se orgulhar daquela criança. Uhum. Né? Aquele problema passa a ser uma solução. Também outro que você pode gostar muito, que tem aí, é o Jovem Sheldon, né? Que é Big Bang Theory e o Jovem Sheldon. A dificuldade dele se posicionar no mundo. Né? Aí as pessoas falam, ele é superdotado. Não, ele é inquieto. Inquieto, Ele é exatamente. inquieto. Ele é inquieto. Porque ele tem uma capacidade de abstração maior que a maioria. Bom, entrando aí na reta final, Tereza, pontos altos aí da nossa conversa. O que você destaca? Então, assim, eu acredito assim, que a gente fez uma retrospectiva, né? A gente trouxe para aqui, para a bancada de novo, vários pontos que a gente já tinha discutido, mas não nessa dimensão. Entendeu? Então, assim, eu acredito assim, que a Casa do Eu está pronta, eu acho que está pronta, mas a gente sabe o quanto ela vai ter que ser destrinchada para 2026. Porque a partir dali, eu tenho certeza, né? Porque vai sair 1000 coisas de ideias, né? E quem estiver por aqui, trabalhando na escola, se está nessa área de formação, de mentoria, se está buscando isso no mercado, é um livro básico para você já levar, aquilo que eu acabei de falar. Né? Se as pessoas ouvissem um idoso ou uma pessoa que tem capacidade, talvez a gente estaria já entregando prontinho a prancha para subir na onda lá no topo, entendeu? Basta a pessoa ser realmente inquieta e querer fazer diferente. Então, assim, eu acho que isso a gente está fechando aqui hoje, entendeu? Tem capacidade, tem que se acalmar, tem que ir levando devagar, como você trouxe até agora, e você é uma história viva disso, de que as coisas não acontecem amanhã, não acontecem, elas são plantadas e realmente para serem colhidas. Tem uma coisa ótima que você falou, que eu acho que realmente o ano que vem, por exemplo, eu estou escrevendo esse livro Amor 2.0. Aí você fala, pô, onde é que entra isso? Amor 2.0 vai entrar sala 3 na bancada das relações sexoafetivas. Uhum. Porque tem as relações superficiais, tem as relações íntimas, que é a família, não sei o quê, e as relações sexoafetivas. Vai entrar naquela bancada. Amor 2.0. Aí eu vou começar a ler os livros daqui para frente, e aí o que eu vou fazer? Esse livro aqui melhora a bancada tal, melhora tal e tal coisa. Então, eu vou até te mandar aí depois, eu esqueci o nome, porque eu sou muito desses nomes, é isso que é minha falha. Mas o cara que fala do capital social, que eu acho que tem a ver muito com isso aí. Agora eu vou retomar as leituras, né? Estou aí terminando um ciclo aqui, vou retomar as leituras, e as leituras que eu vou retomar já não é mais uma leitura que eu vou ler e não saber o que eu faço. Uhum. Eu vou ser um bibliotecário. Sala 1, sala 2, bancada 3, e aí vou aperfeiçoando. Bom, galera, então, estamos aqui. Se você tiver interesse em entrar na Bibodaz, você me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Estou te convidando para sair de Matrix, tomar a pílula vermelha e deixar que o mimimi tome conta da sua cabeça e você vá para o alto da montanha, entender o que está acontecendo e se posicionar melhor como Sapiens 2.0 nesse cenário mais dinâmico, descentralizado e inovador. Tereza, como sempre, te agradeço muito. Sem você não teria aquela nossa parceria maravilhosa. Um grande beijo, querida. Beijão. Tchau, tchau.